Mark descobre que tem que casar com uma mulher peixe, Mark acaba enfrentando um cara que lembra muito a segunda versão do Batman, Mark encontra Angstrom livre, Angstrom livre começa a construir uma corporação de Angstroms para juntar e unificar a si mesmo, até que o Invencível impede isso, ele acaba querendo uma vingança contra o Invencível. Amber começa a desconfiar que Mark pode ser drogado, Mark conta para Amber que é o Invencível, pedem a ajuda de Mark para auxiliar um povo louva-a-Deus, do qual ele descobre que o seu pai está vivo e ele acaba tendo que enfrentar um monte de Viltrumitas, onde o seu pai acaba sendo preso e ele precisa voltar para a Terra e ser um novo embaixador de Viltrumitas. Ao mesmo tempo, o próprio Allen comenta sobre a existência do Invencível e é atacado por um monte de Viltrumitas, onde ele acaba ficando debilitado. O Mark acaba lidando com as missões envolvendo o ladrão que parece o rei do crime, o alienígena que vem lá de outro planeta, o carinha que vem de outro planeta e ao mesmo tempo se torna um super-herói todo elástico. Por fim, enfrenta um Angstrom, mata pela primeira vez aparentemente e, ao final, descobre que os livros de seu pai tinham curiosidades sobre como derrotar os Viltrumitas. Sim, gente, eu acabei dando vários spoilers sobre o que acontece nos volumes atuais que eu li de Invencível, e isto vem porque os vídeos que eu tenho feito ultimamente têm se falado muito sobre o que acontece nesses quadrinhos, né, eu tenho dado alguns spoilers, mas Invencível já tem uma série animada, então meio que fica difícil eu querer falar alguma coisa que seja diferente do que muitas pessoas já conheçam, sabe, eu vou ficar repetindo o que as pessoas já viram, então hoje eu quero fazer um vídeo teoricamente diferente, eu quero falar sobre os últimos 4 volumes que eu li de Invencível, porque da última vez eu falei sobre 1, 2 e 3, então agora eu quero falar do 4, 5, 6 e 7, né, esses lindos volumes aqui de Invencível, e comentar não só sobre a decisão narrativa que eles têm, o modo como eles desenvolvem a história, mas também como a série melhora este produto, como a série consegue desenvolver melhor, trabalhar melhor e dar mais personalidade para o que já tinha sido feito aqui e algo que já era bom. Sim, Invencível melhora bastante desde o 3º volume e eu quero muito falar sobre isso também. E eu faço o que faço porque é a coisa certa. Tenho estes poderes e dou o meu melhor para fazer o que é certo com eles, mas não porque você me paga para isso. Eu permito que você me dê dinheiro porque você me manda para onde eu preciso estar. Você só me ajuda a fazer o trabalho. Acha que eu ia ficar em casa jogando videogame se não tivesse um salário? Se aparecer uma coisa e eu achar que é o certo a se fazer, eu vou fazer. Você tá aí, me tratando desse jeito, e nem acha que eu fiz algo errado. Tá irritado só porque não sou um soldado bonzinho que aceita a ordem sem questionar? Eu agradeço tudo o que tem feito pela minha mãe e por mim. De verdade. Mas vou começar a confiar mais no seu julgamento quando eu fizer alguma besteira. No momento, não acho que o meu julgamento foi errado. Preciso fazer mais algumas coisas. Se precisar, sabe onde me encontrar. Sinceramente, eu não sei nem por onde começar, porque tem muitos tópicos em relação a Invencível, e eu também fui lendo com o tempo, né, eu esperei juntar umas 3 edições, então eu li uma atrás da outra, mas agora já tô lendo outras coisas, então enfim, a memória tá um pouquinho embaçada, mas ainda assim está recente, eu li faz umas 2 semanas o 7º volume. Então, o que eu quero dizer primeiramente sobre Invencível é como ele melhora, como ele acerta, porque eu acho que não só a arte do Ryan Ottley é mais assertiva, ela casa muito bem com a estética do universo de Invencível, ela projeta muito bem quais são as ideias que o Robert Kirkman tem para com os personagens, e eu acho que isso é fundamental, o desenho fica atraente, dá pra ver que ele consegue entregar algo muito bom, sabe, bem detalhado, que consegue expressar muito bem quais são as emoções dos personagens, e conforme você vai vendo os extras, e vale dizer, tá, os extras são muito legais, os extras que a Panini traz aqui de Invencível para cada volume são muito bons, de você ter sempre o Robert Kirkman falando sobre as ideias, sobre esboços, sobre os desenhos que foram feitos, sobre ideias que foram jogadas fora, sobre como em certos momentos ele pediu a ajuda do desenhista anterior para fazer um desenho que o Ryan Ottley não estava conseguindo acertar, e aí o cara acerta, ele dá pro Ryan Ottley, o Ryan Ottley faz a versão dele. Então esses pontos já são muito legais, sabe, de você acompanhar como é que é a jornada, mas muitas vezes o Robert Kirkman ele enfatiza como o Ryan é um desenhista que consegue entregar muito rápido a arte dele, como ele consegue fazer uma coisa muito ágil, e fica realmente impressionante quando você lê o quadrinho, quando você percebe que muitas vezes ele não está repetindo o mesmo quadro, vez ou outra isso acontece, mas ele está sempre mudando a expressão, mudando a corporação do personagem, sabe? Acaba ficando um pouquinho de lado aquele humor em relação a uma arte repetida, a ter uma quebra de, teoricamente quebra a quarta parede, e foca mais em uma arte que realmente engrandece os olhos, sabe? Consegue
comover esses personagens, trazer uma personalidade pra eles que falta na animação do Invencível. É um desenho que realmente você vê e você entende do porquê que Invencível, do porquê que é uma crítica com a arte do Invencível. Porque eu sei que, pelo que eu já vi até mesmo quando vem a época do Conquistador, que a arte muda. Então o desenhista mudou do primeiro para esse e agora o Ryan Ottley provavelmente vai ser substituído também no futuro. Então eu sei que a arte vai mudar e a animação, normalmente eles mantêm uma estética, né? Eles não mudam a animação, até porque fica mais caro, perde o sentido, não tem porquê, verdade seja dita, né? Você sempre mantém uma. E eu elogiei que na primeira vez quando eu falei dos primeiros 3 volumes, como Invencível parecia bastante com aqueles primeiros 3 volumes, que era uma arte mais simples e realmente mais pobrinha. Então quando você chega nesse volume aqui, você fala, tá, eles poderiam estar melhores, eles poderiam ter evoluído uma coisinha ou outra. Obviamente eu gosto muito da personalidade que a animação Invencível tem como um todo, mas é inegável que o quadrinho tem muito mais personalidade, principalmente com a entrada do Ryan Ottley, ele agrega demais, não só na parte emocional dos personagens, de conseguir transmitir muito bem as emoções, principalmente, sabe aquele momento da segunda temporada quando o Invencível mata o Angstrom e ele começa a ficar meio piroca das ideias? Cara, são coisas muito sutis, mas no olhar e na boca você consegue ver o Mark pirando, sabe? Com toda a situação, tanto do ar de desespero para também o ar de achar um lado engraçado naquela situação, o que leva à psicopatia, entendeu? Então assim, é muito bacana ver por esse lado, mas também na parte da ação é realmente incrível. Quando vem a ação, você consegue não só compreender o que está acontecendo, mas passa uma imersão, uma sensação muito legal de acompanhar aquilo, sabe? A luta como um todo, o combate, principalmente porque tá sempre acontecendo alguma coisa, sempre tem algum diálogo, então o Robert Kirkman consegue manter isso muito bem e a arte consegue casar com isso de uma forma que, por mim, o Ryan Ottley poderia consequentemente, facilmente seguir até o final da série Invencível. Mas eu sei que não é isso que vai acontecer e de certo modo já dá uma dorzinha no meu coração. De qualquer modo, além disso, você tem a escrita do Robert Kirkman que eu acho que evolui bastante, não só por ele conseguir focar mais nos seus personagens, mas também por ele conseguir trabalhar melhor as tramas que ele quer fazer, como ele vai construindo várias traminhas aos poucos e como outras ele consegue já trabalhar na mesma edição como um todo, o que rende aqueles episódios de Invencível. Então, muitos episódios da primeira temporada acontecem depois, né, no quadrinho, do acontecimento da luta do Mark contra o Omni-Man, porque enfim, a partir daqui do que eu tô falando com vocês, o Mark já lutou contra o Omni-Man. Então quando você chega aqui é muito interessante que pela primeira vez o Mark vai enfrentar aquele bandido que é meio rei do crime, ele vai enfrentar aqueles alienígenas que ficam indo e voltando, ele vai enfrentar aquele cara que constrói um robô dentro de uma pessoa que afeta o namoradinho do melhor amigo do Mark, sabe? E aí ele some, depois volta, todo daquele jeito. Começa a trazer então a Mulher Peixe, as personagens da segunda temporada, né? Ele vai trabalhando tudo isso por edição. Então é muito legal, porque não só você percebe que a série conseguiu trabalhar mais essas tramas, desenvolver mais para encaixar em um episódio completo, mas também você vê como o Robert Kirkman, ele entende mais a história que ele tá fazendo. Porque eu havia reclamado que nos primeiros 3 volumes, ele fazia coisas muito banais, muito simples, tramas que não davam tanto interesse assim, e ao mesmo tempo não traziam tanta personalidade. E aqui você já vê que ele começa a brincar bastante com o universo, brincar com esse lado de super-herói, trazer mais do Mark, da relação dele com a Amber, dele querer fazer dar certo, do lado do super-herói impedir. Gente, muitas vezes chega a ser realmente cômico, como o Mark, ele tá sumido, ele tá atrasado, ele chega num ambiente, ele dá oi. O Cecil fala com ele aqui e ele vai embora. Tipo assim, mano, é inconcebível você manter um relacionamento com alguém assim, ou até com seus amigos, sabe? E você vê que na animação, eles dão uma passada de pano pra isso, não tem tantos momentos assim, normalmente eles dão um tempo dele conversar, desenvolver alguma relação ali. Então, enfim, nessa parte é muito bacana. É também muito legal ver como o Mark e a mãe do Mark reagem ao que aconteceu com o Omni-Man. Isso é muito legal porque não é esquecido. Então tanto o Mark tá tentando ser um super-herói melhor e tá focando nesse lado do trabalho como super-herói, como a mãe do Mark tá se entregando para a parte alcoólatra. Ela tá cada vez mais, toda edição, cada vez mais abatida, bebendo, tenta largar, volta. Eu acho legal como eles trazem algumas cenas dela com o alfaiate que na série não tem, e isso vale para eu comentar como o quadrinho, ele tem essa sensação de complemento com a animação. Então muito do que você vê na animação, quando você chega no quadrinho, tem coisas parecidas, acontecem antes, acontecem depois, mas sempre muito familiares, e você tem certas cenas que você não tem no quadrinho, então na animação. Então soa realmente um complemento.
Então nessa parte é muito show de bola de ver a relação dela com o alfaiate, como ambos estão precisando um do outro para conversar sobre o que aconteceu em relação ao Omni-Man, tanto que o Omni-Man era um amigo pro alfaiate, mas também era o marido da mãe do Mark como um todo, né? Então você tem isso, e aí você tem a parte do Angstrom. A parte do Angstrom realmente me chama atenção, porque tal como a parte do garoto robô, né, que tem aquele cara que pega o namorado do amigo do Mark, isso no quadrinho é destrinchado de uma forma absurda. E aí vem um ponto por mim que fica meio equilibrado, que é o quê? A parte do Angstrom, eu acho que ela é bem construída. Por quê? Porque ele planta uma coisinha aqui, tu vai pra outra edição, planta mais uma coisinha, vai pra outra edição, planta outra coisinha. Ele vai desenvolvendo aos poucos, o que na minha visão é muito interessante, sabe? Porque você vai trabalhando aqui aos poucos, não deixa o leitor esquecer e vai mantendo firme essa ideia do que esse cara quer fazer, do que esse cara vai impactar na vida do Mark como um todo, sabe? Mas principalmente vai muito até chegar aquele momento da explosão. Vamos se dizer assim, o primeiro episódio da segunda temporada de Invencível é dividido em 8 ou 10 edições, assim, em relação aos volumes de Invencível, sabe? Você vai vendo ele construindo, chamando aquela dupla de irmãos clones, e aí eles vão construindo, vão trabalhando, mostra ali os outros universos, vai tudo muito aos pouquinhos, mas eu acho que é muito interessante porque isso dá tempo disso ficar na cabeça, de não ficar esquecido, de manter ali uma linha narrativa entre várias coisas acontecendo, como ao mesmo tempo a parte do robô. Lembra aquele lance do robô, dele pegar o DNA do Rex e você vê um outro bicho estranho, parece que ele é vilão, mas na real ele não é vilão, ele chama os clones pra trabalhar com ele, aí depois ele traz os clones, ele vira o Rex pequenininho, né, e aí ele faz amizade com a garotinha. Tudo isso tá acontecendo no quadrinho agora, é trabalhado da mesma forma e é trabalhado aos poucos também, porque o robô na primeira temporada tem um lance de lá no terceiro episódio plantarem, e aí começa a ser desenvolvido até que lá no episódio 7 ganha em torno, né, o 6 ou 7 ganha ali uma força e finaliza esse assunto como um todo. Então acontece a mesma coisa aqui, porém, eu acho que uma coisa que o Robert Kirkman tá pecando em relação a tudo isso que eu falei é a parte do garoto robô, porque, mano, tem horas que eu esqueço, e eu sinto que às vezes ele faz proposital, mas do jeito que ele tá preparando parece que vai ser uma trama muito grande, parece que vai ser uma coisa gigantesca, e eu não sei se vai ser isso, sabe? Até porque eu não cheguei lá, e na série não foi isso, na série foi um episódio. Ele tá trabalhando, pô, o cara aqui, melhor amigo do amigo do Invencível, do nada some. Aí passa ali, aí eles jogam uma desculpa, é muito interessante, eles jogam uma desculpa de que o garoto, outra vez na época do ensino médio, fez isso, ele sumiu por um tempo, preocupou os pais, mas era à toa, sabe, ele fez porque ele queria, então isso é jogado. Aí você fala, tá, beleza, aí passa umas edições, o Mark enfrenta uma galera aqui, vai pra não sei o que, volta, o Coisa fala, mano, ele ainda tá sumido, pô, já faz um mês, nossa, não sei o que, pá, não, beleza, passa mais umas edições, o Mark vai lá pra outro planeta, volta. O cara, mano, ele tá sumido há 3 meses e você não tá procurando. Aí eles chegam a brigar, né? Do tipo assim, pô, Mark, você podia estar sendo super-herói, podia estar ajudando de algum jeito. E o Mark, tipo, mano, o que você quer que eu faça? Você fica voando pelo planeta procurando o cara? Eu tenho mais o que fazer, né? Então fica uma coisa assim, pesada. E é isso. Já. Gente, foram 4 volumes que eu li. Isso que acontece foi, acho que uns 3. O garoto ainda tá sumido. Esse lance do robô já apresentou ali, né? O professor, ele capturou ali o cara, fazendo as coisas com o robô, já mostrou que ele transformou o cara em robô. Mas tá sendo muito construído aos poucos e eu tô tipo assim, meu Deus, Robert Kirkman, ou isso vai ser uma trama do caramba, ou você tá enrolando, porque não tem por que ficar, sabe, se prendendo tanto a uma coisa que não vai levar a uma grande sensação, a um grande acontecimento na trama como um todo. Eu acho que até o maior acontecimento que teve até agora foi que um dos robôs dele escapou, atacou a Amber, o Mark saiu pra virar um invencível e a Amber ficou sentida com o Mark, do tipo assim, pô, você me abandonou na hora que o cara atacou lá em vez de me proteger. E aí você fala, eita, né, mas a gente sabe os motivos, né? Enfim, isso daí depois vai dar no fato de que ele revela pra ela que ele é o invencível. Então, é só nessa parte que eu acho que o Robert Kirkman pode estar se perdendo um pouco, porque de resto, eu acho que ele acerta muito. Ele realmente começa a trazer uma trama por cada episódio, ele começa a explanar isso muito bem, sabe? Aquela coisa que, quando vem o momento ali do Mark ir para o outro planeta, cara, ele trabalha por edição, sabe? Então foi muito bonitinho. Uma edição toda, o Mark conhecendo ali aquele alienígena, se apresentando, vendo como cão místico, aí ele vai para outro planeta, vê o pai, termina a edição. Vai para outra edição, é a conversa toda com o pai. Próxima edição, aí vem os Viltrumitas, aí quebra a edição, e aí vem um outro. Só que tem uma coisa que acontece, e acontece tanto nessa parte do Mark com o pai dele, como acontece no Mark versus o Angstrom, que a animação faz muito melhor. Que é o quê? Se manter focada à ação.
esses quadrinhos, muitas vezes, eu imagino que o Robert Kirkman ele esteja fazendo isso propositalmente para trazer aquela sensação de angústia, de você quer ver mais daquilo e você é tirado daquilo para ver outro momento e para a história meio que não ficar presa a uma coisa só. Porém, eu acho que algumas vezes dá uma quebra muito forte e desnecessária, sabe? Que, por exemplo, em The Walking Dead ele não faz. Em The Walking Dead, muitas vezes, quando o bicho pega, entendeu? Você vai vendo ali a edição. Tanto que eu acho que a única vez que ele fez isso de verdade foi na parte do Mark contra o pai dele. E talvez em uma situação ou outra aqui de um vilão que, enfim, eu não liguei tanto, porque não eram um dos momentos mais catárticos pra mim. Os momentos mais catárticos eram os que eu lembro da animação. E os que eu lembro da animação, principalmente segunda temporada, é o Mark versus o Engstrom e o Mark versus os Viltrumitas. Eu acho que todo mundo aqui que assistiu a segunda temporada concorda com isso. Então no quadrinho é muito dose que tu vê ali os caras acham o Mark, tu vira a edição, aparece a Amber e a Eve. Aí tu vem pra outra edição, vira a página, beleza, luta. Vira a página, a dupla de clones com o robô. Aí tu vira a página, luta. Aí tu vira a página, o Rex e a galera. Sabe? Tipo assim, que agonia, que vontade de matar, entendeu? Assim, então não tem porquê ele ficar fazendo isso tantas vezes. E aí eu já acho que na animação eles fazem muito bem. Quando o bicho pega e vai pra aquela ação, vai pra aquela luta, vai pra aquele embate que traz uma sensação muito, muito legal de assistir, de acompanhar, né? Você fica realmente muito empolgado com o que você tá assistindo em relação à cena e vai só evoluindo, né? Eu acho que é legal porque ele vai só elevando o clímax na animação. E aqui eu já acho que há uma quebra do clímax, né? Tu tá vendo ali, quebra. Aí tu volta. Como, por exemplo, uma única parte que eu vou citar. Aquela hora que o pai do Mark chega no Mark e fala assim, Mark, você não pode mais segurar. A gente precisa lutar. E o Mark fala, mano, mas eu ainda não sei como. E aí o pai dele fala, mano, você precisa entender isso agora. Isso na edição, ele fala isso, tu vira a página, vai pra outra cena. Aí fica naquela cena. Na hora que você volta pra página, tem aquele layout pica de dupla página dos dois brigando, vários quadradinhos. É um take muito, muito lindo. Mas a animação se sai muito melhor. Por quê? Porque na hora que o Omni-Man fala isso pro Mark, quando corta, não tem um corte de ir pra outra cena. É a pancadaria. E o Mark começa a apanhar, você como leitor fica com medo, você fica, meu Deus, o Mark vai perder, não sei o que. O Mark não tá conseguindo, daqui a pouco o Mark consegue. E aí tu pira, tu fala, caraca, agora o bicho pega e o Mark começa a dar um pau nos Viltrumitas e o negócio fica empolgante. E aí vem o layout, né, daquela luta, pá, 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 pá. Ele faz igual, ele homenageia o quadrinho. E aí volta e continua o embate até terminar, entendeu? Então essa sensação é muito legal. O quadrinho já não tem isso, sabe? Ele fica cortando e acaba perdendo, e aí eu não sei, talvez fosse até uma atitude do Robert Kirkman que mudou, isso pode ser por parte dos roteiristas da animação também. Não tem esse lance do Mark de você sentir que ele melhora, dele se soltar, enquanto que no quadrinho, realmente, na animação, você realmente sente que ele se solta mais, ele começa a dar um pau na Viltrumita. No quadrinho, ele só apanha, parça. Você sente que no máximo ele conseguiu aguentar ali, mas tipo assim, não tem esse momento de parecer que ele tá dando um pau no Viltrumita. Então até nisso eu acho que o Robert Kirkman acaba quebrando de ter um clima legal de empolgação assim pro leitor. E o Engstrom, gente, mesma coisa. É tipo assim, ele joga o Mark pra um outro universo, o Mark cai nesse universo, corta, aparece Rex. Aí volta. Mark vai pra outro universo, corta. Outra coisa. Sabe? E... dá uma agonia, entende? Eu acho que a única parte que é mais interessante nisso é quando eles mostram a Eve e a Amber. Porque mostra o que tá acontecendo pra Eve com a Amber. Ah não, mas isso já é depois. Eles mostram como é que está pra Eve e pra Amber o pós-luta, entendeu? E isso a gente não tem na série. Então é legal porque é aquele lance que eu falei do complemento, né? De você ver como é que elas reagem de chegar na casa, a casa tá destruída, tem polícia, aí você já sabe como é que... Aí elas recebem uma informação do que o Cecil já tirou a mãe, já levou pra tal lugar, que eles estão inventando uma desculpa pro Invencível. Tá, mas cadê o Invencível? E aí a gente vê o Invencível lá preso no outro planeta. Então, essa parte é bem legal, sabe? E eu acho que ele consegue trazer isso muito bem. Nossa, pra quem ficou reclamando do Homem-Aranha, gente, vocês têm que ser muito gratos pra animação. Vocês têm que ser muito, muito gratos pra animação. Porque a animação fez questão de ter diálogos, fez questão de ter uma brincadeirinha, uma interação. O quadrinho não tem nada. O quadrinho, o Mark, ele abre o buraco, ele cai lá no canto, tu vê a perna do Homem-Aranha, tu vê o Dr. Octopus de costas, e é isso. E quando ele sai dali, ele volta com uma teia. Só isso, não tem mais nada, não tem interação com o Homem-Aranha, não tem brincadeira sobre o nome do Dr. Octopus ou algo do tipo. No máximo depois vai ter a parte dele falando com o Batman, e aí ele fala, nossa, já é a segunda vez que eu vejo hoje um cara que pega o nome de um animal e coloca... Tipo assim, ele faz a brincadeirinha, a piadinha, muito boa. Mas enfim,
Então, nesse aspecto, cara, eu acho que a animação fez um trabalho muito condizente, muito bom. Eu acho que ela conseguiu pegar esse personagem e trabalhar ele de uma forma muito melhor. Eu acho que o Robert Kirkman, ele realmente evolui a trama dele. Ele só tem essa quebra por mim que podia ser melhorada em relação ao combate. E que talvez eu veja uma evolução quando vier as edições do Conquistador ou dos vários Invencíveis, né? Porque a galera fala que foi questão de uma ou duas edições. E, enfim, a animação foi lá e adaptou fielmente. Então eu já consigo até imaginar como é que vai ser. Principalmente pelo fato de que o episódio ali dos Invencíveis foi uma coisa de ter de ter só num único episódio, que eu reclamei, né, por conta de como a série preparou, mas olhando o quadrinho agora, eu entendo por que a série preparou, porque o quadrinho provavelmente vai preparar também posteriormente. Aliás, é interessante falar que até onde eu cheguei, né, terminou com o Mark realmente encontrando os livros, falando sobre o pai dele ter dado alguns segredos ali, e essa parte na série acontece no episódio 6 ou 7 da segunda temporada, ou seja, é antes da luta contra o Angstrom, e ainda aparece aquela Viltrumita que é escrotona, que dá um pau no Mark. Ela até agora não apareceu. Então assim, fica aí, né, as mudanças variáveis. Aliás, em relação à briga com o Cecil, não tá tendo tanta, o que eu tô achando interessante. A única vez que eles discutiram de verdade foi quando o Mark voltou do planeta e o Cecil falou que ele tem que obedecer a ele, e o Mark falou, não vou te obedecer. Acabou por aí. Aquele lance do Cecil ficar encucado com o Mark, de ficar de olho, não tá tendo, cara. O que por mim eu vejo como uma grata evolução da animação como um todo. Então, só pra finalizar aqui, eu acho que o Robert Kirkman realmente melhorou, tá muito legal, o modo como ele trabalha os personagens. Tem uma edição que ele pega só pro Mark falar com a Amber, sabe, sobre os sentimentos dele, sobre o que aconteceu. Ele recapitula basicamente todas as edições, mas faz de uma forma extremamente agradável, interessante. Não soa uma edição filler, sabe, porque é o Mark e a edição toda recontando o que aconteceu. Até porque tem umas horas que quebra e vai pra outros personagens. Mas também soa uma edição importante pro relacionamento dos dois personagens. Então, nesse aspecto, eu acho muito legal. E também enfatizo o fato de que o Robert Kirkman aqui já faz mais daquelas brincadeirinhas em relação ao mundo dos quadrinhos. Então, da mesma forma que a animação fez, eu achei... Sério, eu realmente fiquei muito feliz, eu achei perfeito, porque foi exatamente a sensação que eu tinha tido com o quadrinho, que eu tinha tido com a animação, eu tive aqui no quadrinho. Que é o Mark ter a sua relação sexual pela primeira vez com a Amber, e aí, literalmente, pela primeira vez em todas as edições, porque pra quem já leu The Walking Dead, e pra quem leu os primeiros volumes de Invencível, você sabe que o Robert Kirkman, ele não tem aqueles quadrados da linha de pensamento, ou do balão de terceira pessoa da voz de Deus. Ele tem só os diálogos dos personagens, é sempre os diálogos dos personagens conversando. Então, é a primeira vez que na hora que tá ali o Mark e a Amber, aparece o quadradinho. Vamos deixar o momento deles um pouquinho a sós, porque esse é um quadrinho de família e a gente pode estar meio que dando atenção para uma outra coisa. E aí ele corta pro Allen. Então eu achei perfeito, velho, porque na animação é isso, você tem aparece o voice-over, né? O voice-over falando de tirar ali da cena do Mark e ir pra outra parte. Então não só tem a voz de Deus na animação, mas tem a voz de Deus aqui no quadrinho, sabe? Aquela voz de terceira pessoa falando sobre os personagens. E aí começa a explicar sobre o Allen, a origem dele, a namorada dele, ele luta ali. E aí, outro ponto interessante, tá? O Allen é derrotado, ele apanha lá. Não tem o mistério do outro cara poder ser um assassino, que na série eles fazem parecer que aquele Viltrumita é ruim, e na real a gente descobre que ele é do bem. No quadrinho não tem esse mistério, e no quadrinho fica claro que ele vai sobreviver, né? Na série não dá a entender que ele vai sobreviver, né? Fica aquela coisa de deixar o risco de vida dele. E desde então ele não apareceu mais, o Allen. Enquanto que na série o Allen já aparece de novo nos episódios 6 e 7, né? Ele retorna, ele melhora ali daquele acontecimento. Então, enfim, é legal ver o Robert Kirkman trabalhando essa outra parte e ele, cara, ele entende certinho quando trabalhar. As duas vezes que ele trabalha com o Allen e trabalha quando vai explicar o Omni-Man, tá ligado? O que aconteceu com o Omni-Man. Mas o do Omni-Man eu acho interessante, porque enquanto que aqui ele explica, na animação eles fizeram um jeito bem inteligente, eu também acho que até sério, né? Passou aquela sensação de como o Invencível é uma série madura, que não tem texto, né? Não fala nada. Eles mostram ele triste, ele bolado, ele pensando em se matar, e aí ele conhece outro planeta, ele salva eles. Tudo aquilo que na animação meio que só mostra sem dizer muito, aqui no quadrinho ele explica, né? Ele faz questão de explicar, mas por mim também não é nenhum problema, assim, né? Eu só quero dizer que é muito legal porque ele sabe muito pontualmente quando fazer as brincadeiras, quando trazer essa quebra, sabe? Com uma metalinguagem, por assim dizer, em relação aos quadrinhos, que por mim é muito inteligente, é muito divertido de acompanhar e mostra como realmente é um quadrinho que se diferencia nesse aspecto pra história. Eu só acho que tem alguns aspectos que ele acaba ficando muito superficial e ele não consegue desenvolver direito, e aí nesse aspecto a animação faz melhor, e aí agora eu vou pra parte do que a animação melhora.
que são os personagens. Cara, todos os personagens é inacreditável como ele realmente como eles evoluem na animação como um todo, sabe? Não só o Mark é um personagem que é mais dramático, né? Ele tem um pouco de cada lado, assim. Mas eu acho que, por exemplo, um lado que é bem trabalhado na animação é o fato de que o Mark não quer se transformar no pai dele, depois dos acontecimentos da primeira temporada. Tal como o Cecil fica mais encucado com o Mark e fica mais de olho nele. E aquela coisa, trabalha com ele, mas fica meio de lado. No quadrinho não tem isso. Não tem nada disso. Não tem esse aspecto do Cecil ficar muito encucado. O Mark, tipo assim, você vê que ele tá bolado com a situação, mas não tem esse lance do medo. O medo de se tornar um assassino. Lembra aqueles momentos que passavam um apavoro muito legal na segunda temporada? Do Mark parecer que tava virando o pai dele, falar certas frases ou dizer certas coisas que lembravam o pai dele? Como, por exemplo, quando ele pega aquele cara que parece um manto negro, né? Com uma versão Batman. E fala assim, a gente não vai sair daqui, eu mato você se precisar, não sei o que. Ele joga uma coisa assim. No quadrinho não tem isso. E tem essa parte dele com esse cara. Então, assim... é muito interessante, porque a animação, ela pensou mais nesses aspectos. O amigo do Mark, eu acho que é o ponto mais negativo de todos. Ele é um imbecil no quadrinho. Tipo assim, ele é só idiota. Ele é tipo o hétero top, que é bobo, fala besteira, namora a Eve. Por algum motivo a Eve namora ele. E aí eles terminam. E o superficial tá brigando com o Mark porque o amigo fugiu. E é isso. Nossa, o que a série fez de melhor? Deixando ele gay, sabe? Trazendo um relacionamento com outro cara que no quadrinho é só amigo. E aí na série eles jogaram como casal, e ao mesmo tempo ser um cara muito mais bacana, divertido, que faz piada, sabe? É muito mais um amigo gay, que eu acho que, pô, melhorou absurdamente. A mãe do Mark, eu fiquei muito feliz de ver que existiu um foco do que a animação teve por parte do quadrinho, sabe? Puxou do quadrinho mesmo. Eu achava que ele vinha por parte da animação. Eu pensava, mano, nunca que o Robert Kirkman teria focado tanto em trabalhar a mãe desse jeito. E no quadrinho, não. No quadrinho, realmente, você tem ali a mãe do Mark ficando bêbada, sabe? Lidando com o alcoolismo e querendo melhorar por parte disso e ao mesmo tempo não conseguindo e tendo recaídas. Toda essa parte é muito interessante, que tanto que passa uma sensação satisfatória quando ela melhora. E ela melhora exatamente ali por volta da parte em que o Mark volta do outro planeta, né? De ter lutado contra os Viltrumitas e ter pegado o irmão dele. Então você tem essa quebra do irmão ser uma criança que ela decide assumir. Então eu achei bem legal, sabe? Não tem um lance dela encontrar outras pessoas, as pessoas falarem que ela perdeu, né? Que perderam alguém pro Omni-Man, ela se sente culpada e é mandada embora, e depois conhece outro cara. Até agora não teve nada disso, mas o que teve eu achei que foi importante, sabe? Foi aquela coisa, tipo assim, aos poucos, entre tantas tramas que o Robert Kirkman tá trabalhando, só o fato dele ter se importado de mostrar a mãe do Mark, a pequena evolução gradativa dela em relação aos acontecimentos, passou uma sensação muito orgânica pra mim, que foi funcional e ajudou o quadrinho como um todo, e ajudou a encontrar tanta verdade por parte desses personagens, tanta humanidade também. Então, só nesse aspecto, eu já achei que foi muito, muito bom. Aí vem, por mim, a parte feminina. Cara, a parte feminina não tem o que dizer. Eu acho que o Robert Kirkman, ele acaba vendo de uma forma meio machista. Eu não vou dizer que é 100% machista, porque existe uma independência nas duas personagens. Você vê que a Amber é uma personagem forte, a Eve também. As duas seriam grandes mulheres, mas eu acho que ele joga as duas muito pro Mark, entendeu? E eu não vou dizer que na animação não tem esse encaminho delas pro Mark, mas você vê que elas lidam muito bem sem o Mark, entendeu? Tem uma sensação muito forte de que a Amber é uma mulher independente, que ela não precisa do Mark pra se defender, e você tem a mesma coisa por parte da Eve como mulher. E eu acho que aqui no quadrinho ele já deixa umas coisas muito mais escancaradas, assim, principalmente a parte da Eve. Eu acho que a parte da Eve, ele não só deixa mais claro o sentimento da Eve pelo Mark, e isso dito em palavras, sabe? Por exemplo, mano, teve umas 2 vezes, ou 3, que o Mark ele volta de uma missão e a mãe dele fala, a Eve ligou perguntando de você. A Eve ligou porque ela queria falar com você e você não tava. Liga pra ela depois. Tipo assim, caraca, Eve, você não tem mais ninguém pra conversar? Tipo assim, sabe, passa uma sensação meio assim, sempre o Mark, então já fica meio claro o sentimento dela. E aí tem uma edição, literalmente na edição, no volume 7, onde a Eve chama o Mark e a Amber pra passear lá na África, que é onde ela tá. Sim, a Eve foi pra África. Enfim. E é isso. E aí a edição, literalmente é uma edição onde você vai vendo o Mark se dando bem com a Eve, eles conversando, a Eve perguntando na cara dura do tipo assim, e você não sente que é meio estranho namorar uma humana porque ela não vai ter as mesmas conversas que você, não é a mesma coisa? Sabe, tipo assim,
Ô Eve, se segura aí, tá ligado? Então fica uma coisa mais forçada. Não, eu não diria que forçada, mas fica mais podre, por assim dizer, pra personagem, entende? Enquanto que na série, eles já seguem outro caminho. Eles trazem aqueles lapsos de ela dar um abraço forte no Mark, dela ficar feliz quando ele aparece, mas que é uma coisa muito mais natural, se você pensar, que é uma coisa que que é trabalhado normalmente em série de TV quando você quer desenvolver um casal, um relacionamento que começa com uma amizade, né? Então, eu acho que tem um pouco disso no quadrinho, mas é muito mais escancarado, sabe? Enquanto que na animação já é muito mais bem trabalhado. Sem contar o lance da personagem, sabe? A relação com os pais é muito mais bem trabalhada. O fato de que ela começa a querer fazer uma coisa diferente, ajudar as pessoas e dar errado e ela decide estudar arquitetura. Gente, até agora no quadrinho, eu sinto que isso não vai ter essa trama. Porque ela decidiu que vai ajudar outras pessoas. Ela foi pra África, ajudar as pessoas na África. E tá lá. Ela tá morando lá, tá na casa lá, ela faz comida. Tem até um lance bem interessante que ela comenta sobre o fato de que ela tá testando fazer alimentos que seriam tipo sobremesa, sorvete, guaraná, essas coisas que fazem mal pra gente, mas mudar a fórmula deles, o átomo deles para eles serem saudáveis, ou seja, você vai comer uma coisa que você gosta, mas ele não vai te fazer mal. Então, é um ponto bem interessante, que a animação não trouxe, o que aí por mim traz um complemento, mas ao mesmo tempo é o máximo que tu vai ver, entendeu? Então, até agora não deu problema nenhum as coisas que ela fez em relação a montar um lugar, abrir um canto, salvar pessoas, até agora tá suave. E por mim a série já, você vê que ela se preocupa em trazer uma sensação mais realidade, né? Encucada na realidade como um todo. E aí você tem um momento em que o Mark fica naquele outro universo, vem a galera do futuro, e a Eve deixa muito na cara do tipo assim, mano, eu te amo, pelo amor de Deus, pelo menos fale pra mim a versão do passado se ela sente, porque ela sente alguma coisa que eu sei, sabe? E aí a parte é igualzinho com a animação, né? Isso daí não tem crítico ou algo do tipo, tá realmente parecido. E aí o Mark, ele vai conversar com o alfaiate. E isso eu achei muito interessante. Eu acho que a série ela fez uma decisão muito esperta, que na série esse momento vem depois do Mark terminar com a Amber. Aqui no quadrinho, ele tá com a Amber ainda. Então, ele vai conversar com o alfaiate, estando com a Amber, e decide continuar com a Amber. Na série, ele já terminou com a Amber, e ele vai falar com o alfaiate lá na terceira temporada. Então, assim, eu acho que a série fez muito melhor nesse quesito. Não só por parte de você conseguir separar e não ficar uma coisa tão de escolher entre mulheres, mas também, eu acho que a série, e eu havia comentado isso quando eu falei dos primeiros 3 volumes, a série, ela realmente pesa mais a mão, ela realmente traz um lado mais complexo. Então não só esses personagens como a Eve, a Amber, a mãe, o amigo do Mark, são personagens mais fortes, mais realistas, por assim dizer, são personagens mais complexos, como por exemplo o Mark estar a todo momento variando entre estar próximo do pai dele e não querer ser o pai dele, o que torna a segunda temporada muito interessante, muito boa nesse aspecto de estar sempre trabalhando isso durante os episódios. Mas você tem também o fato de que a série, ela quer acabar com a raça do Mark, ela não quer facilitar para o Mark. Porque, gente, se você olha o quadrinho, pô, veja bem tudo que eu tô falando aqui. O Mark, literalmente antes de lutar contra o Ransel, tá num passeio suave com a Amber, entendeu? Eles estão num encontro, eles estão tendo férias, eles estão num momento suave, e aí do nada ele recebe a ligação e volta pra casa. Tipo assim, a ligação é do caramba. Quando ele recebe a ligação, tu percebe que é o Ransel, e aí ele chega lá e tá o Ransel segurando a mãe e o bebê, tu arrepia, tá ligado? Tu arrepia igual na série, tu se empolga, você fala, caraca, o bicho vai torar agora, tá ligado? Mas tipo assim, veja bem, enquanto que no quadrinho ele tava em férias com a Amber, e então vai encontrar o Angstrom no quadrinho, na série ele enfrenta, ele literalmente tem um dia lascado apanhando pra uma Viltrumita que mostra que ele é mais fraco. A Viltrumita ameaça a Amber de vida. Por conta disso, ele termina com a Amber. Ou seja, naquele mesmo dia, ele não só tá machucado por conta da luta contra uma Viltrumita, mas também emocionalmente tá destruído por ter terminado com a Amber. E neste mesmo dia, de noite, o Angstrom liga pra ele vai pra casa e começa a enfrentar o Angstrom. Vocês têm noção que tudo isso acontece em 24 horas? Mano, o cara tá lascado. Tipo assim, é aquela sensação de, meu Deus, o Mark não tem 1 minuto de paz. No quadrinho, o Mark tem 1 minuto de paz às vezes, sabe? O que no máximo o quadrinho trabalha é o fato da vida de herói e vida humana. Então ele fica sempre indo e voltando, né? Essa coisa de, não consigo controlar, eu quero ter um momento bom, mas tem que ser herói. Mas são momentos heróis onde ele sobrevive, né? Onde ele aguenta e tal. Quando vê esses momentos mais impactantes, os momentos mais impactantes impactam. Só que aquilo, há uma preparação, há uma leveza um pouquinho antes, ele dá uma relaxada antes, sabe?
E na série você vê que, mano, eles não perdoam. O cara vai um atrás da outra, tá ligado? E aí, quando vem o final da segunda temporada, ele tá destruído, ele não consegue falar nada com a Ivy. Ele acabou de terminar com a Amber, sabe? Ele tá destruído emocionalmente e acabou de matar alguém. Então, ele só apoia o ombrinho e tem aquele final belíssimo da segunda temporada. Então, assim, gente, nesse aspecto é muito legal, né? Todo esse lado que eu falei da Ivy, eu acho que a série melhora bastante. Mas também vale dizer a parte da Amber. A Amber, cara, esse que é o lance. Ela não é uma personagem ruim. Ela é uma personagem muito legal. Ela é legal, mas ela é simplória demais. Entendeu? Ela é muito básica. Ela é a garota, loira, bonita, inteligente, que o Mark acaba conquistando, que deu uma chance pro cara, e que fica triste porque ele é super-herói, porque ele fica sumido, se preocupa, mas eles têm uma relação bacana. Então, assim, é aquela relação que é agradável, tranquila, mas também não tem nada demais. Ela não desconfiou que ele poderia ser o Invencível mesmo com todas as probabilidades, ela não descobre antes, sabe? O Mark tem que falar na cara dela pra ela entender, ele tem que voar com ela pra ela sacar, fica com medo quando voa, sabe? Então todas as coisas assim, o simples do simples. O que eu acho que a animação fez melhor. Por mais que eu tenha ficado pistola da vida quando eu descobri que a Amber sabia da identidade do Mark e tava criticando ele pelo modo como ele tava agindo, ela tava criticando porque ele não tinha falado a verdade, tá ligado? Ainda assim, é chato, mas beleza. Traz personalidade pra ela, entendeu? Traz uma força, assim. Ela descobriu antes, ela foi mais inteligente, ela foi esperta, ela sacou, sabe? Não ficou uma coisa boba. E assim, o amigo saca antes. E o amigo no quadrinho também saca antes, mas a Amber não. Tipo assim, a mulher não sacou antes, o homem saca, tá ligado? Então, na animação já acho que faz um trabalho muito melhor em relação a isso. A construção do relacionamento dos dois, sabe? A safadeza ali quando eles vão fazer o amor pela primeira vez. E ao mesmo tempo, como eles vão lidando com esse relacionamento, sabe? Eu quero até ver como é que vai ser no quadrinho. Se vai ser a mesma motivação de aparecer a Viltrumita e dar aquele lapso na relação dos dois. Ou se vai ser uma outra coisa, se vai acabar envolvendo a Ivy mesmo, sabe? Então, assim, a Amber como personagem mesmo, eu também acho que na série eles conseguiram fazer melhor, sabe? Trazer uma coisa diferente e até, pô, trazer ali uma mulher negra foi legal porque, mano, no quadrinho é muita gente branca mesmo. O único negão que eu lembro até agora é o Angstrom e aquele bandido que vira o rei do crime, tá ligado? Que tem a cara de pedra, que é o mesmo arco que teve na série. Então, enfim, nesse aspecto eu acho que a animação fez muito melhor. Mas assim, gente, num geral, do caramba, Lane Invencível, tá sendo muito legal. Eu acho que a série realmente evolui em todos os outros aspectos, que não seja o aspecto animação, todos os outros aspectos a série faz melhor, no modo de contar a história, no modo de como ela consegue pegar essas tramas e colocar entre os episódios e trabalhar o Mark e os outros personagens, desenvolvendo com essas tramas ao mesmo tempo que pontua ali os arcos principais, né, seja do Enzo, seja do Omni-Man, o que vai vir no futuro. Eu já consigo entender mais, lendo o quadrinho, que realmente a trama de Invencível na animação vai ser bagunçada, não vai ter essa coisa de uma trama mais fechada, porque por mim a trama da primeira temporada foi muito fechadinha, sabe? Foi muito, muito focada no Omni-Man, e tanto na segunda quanto na terceira, eles já variaram entre vários assuntos, e tinha um outro ali que vinha no começo e terminava no final, mas no geral era uma coisa meio desbalanceada. E lendo o quadrinho eu já percebi que meio que dá a entender que vai ser assim até o final, tá ligado? Tipo assim, não vai ter uma mudança. Talvez mude quando vier a trama principal dos Viltrumitas, mas por enquanto. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu tô gostando bastante de ler Invencível, sabe? Tá realmente muito gostoso, traz essa sensação de que melhora mesmo, sabe? Eu já tinha ouvido gente falando que, depois do terceiro volume as coisas engrenam de verdade, e eu tenho que enfatizar que sim, depois que tem a luta contra o Omni-Man, sabe, eu acho que acerta o tom, acerta o roteiro, acerta os diálogos, acerta em todos os aspectos, na ilustração também, e é muito legal de acompanhar, por mais que tenham coisas diferentes, que eu fale que a animação desenvolva melhor, não tira a relevância disso daqui, porque foi feito primeiro, sabe, o Robert Kirkman pôde ver o que ele errou e o que ele gostaria de mudar também, ao mesmo tempo que era 20 anos atrás, então politicamente correto, várias coisas mudaram em relação à nossa sociedade desde então, e eu acho que a animação foi pensar nisso também, mas também eu acho que tem o fato de que ainda assim você encontra todos os pontos positivos que você vê em Invencível, você tem aqui. Então, um foco em personagens como a mãe, relações unidimensionais, você trabalhar o lado de ser super-herói, a parte boa e a parte ruim, uma coisa mais calcada na realidade, a brincadeira de metalinguagem com os quadrinhos, então na animação vai ser com animações. Então, tudo isso você encontra no quadrinho e eu acho muito legal ver isso, ver como está sendo feito, ver como foi diferente e, sabe, ter essa sensação de que eu estou lendo uma coisa nova, eu não estou lendo uma coisa que é tipo copia e cola. Existe um copia e cola sim, a animação é muito fiel à base original,
Mas até por essa ordem diferenciada de estar lendo coisas que aconteceram na primeira temporada e que aqui vieram depois, né, como se fosse uma segunda temporada, tudo isso torna uma experiência muito atrativa de ler e muito recomendável também, assim, pra qualquer pessoa que gostaria de ler Invencível, eu vou recomendar ler Invencível, tá ligado? Passa ali os primeiros volumes que depois, mano, o negócio é muito bacana e por mais que a animação seja assim melhor, e assim, qual que eu escolho? Animação, escolhe animação, mesmo que a animação não te agrade tanto, ainda assim, ler Invencível mantém o meu coração quente, então eu sinto até que o que eu vou fazer a partir de agora é tipo assim, ler Invencível enquanto não sai a série, sabe? A hora que eu sentir falta e não tiver a série eu vou ler Invencível, porque é meio que a sensação boa, assim, de esquentar o coração, passa a mesma sensação, sabe? A mesma coisinha gostosa, assim, de trama como um todo. Então, eu de verdade tô bem ansioso pra ver como é que vai ser o futuro, mas já aviso também, eu já havia comentado isso com os apoiadores do Catarse, de que eu vou parar de ler Invencível a partir de onde chegar na série, porque eu quero ter a primeira experiência, a experiência da novidade, a experiência de surpresa com a animação como um todo. Então, se eu chegar no momento ali que eu chegar no Conquistador e ver que o que tá vindo pra frente a série não adaptou ainda, porque ainda assim pode ser que o volume na frente do Conquistador tenham tramas que foram trabalhadas na terceira temporada, né? Mas enfim, terminou o Conquistador e eu vi que tô vendo ali que não li ainda aquilo ali, eu vou parar de ler Invencível até chegar a próxima temporada da animação, porque sim, eu consigo controlar a minha ansiedade em relação a essas coisas, até porque eu tenho muitas outras coisas pra ler, então enfim, bom trabalho pra mim. De qualquer modo, gente, muito agradecido aqui para as pessoas que ficaram aqui. Eu poderia trazer as lições que Invencível traz no quadrinho, mas eu acho que são não só melhores trabalhadas nas animações, como eu já abordei os assuntos e os ensinamentos muito melhor nos reviews de animações. Então eu recomendo que vocês vejam os reviews dos episódios de Invencível como um todo, que tem uma playlist de todos os episódios, né? Porque eu fiz a cobertura de todas as temporadas até então e eu planejo continuar fazendo até o fim da minha vida, até acabar a série como um todo. Enfim, agradeço aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de comentar o que você acha de Invencível, o que é que você achou das coisas que eu comentei por aqui. E também, caso você esteja lendo Invencível, comente o que é que você está achando da sua leitura, o que é que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui. Muito obrigado, valeu, falou!